Se você expressar o que habita em você, isso irá salvá-lo. Mas se você não expressar o que habita em você, isso irá destruí-lo. Jesus, Evangelho de São Tomé. Esse vídeo foi inspirado na leitura desse livro aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que se especializou numa área chamada cuidados paliativos, né? Cuidados paliativos, que é todo um cuidado que se faz com as pessoas que estão já numa condição assim de morte, né? Esperando esse momento. São pessoas que foram acometidas de doenças terminais. E é muito curioso porque esse livro, num primeiro momento, ele poderia despertar na gente até um certo medo de falar sobre esse tema, afinal, esse é um tema muito ainda pouco falado no sentido positivo do tema. A morte não deveria ser algo tão doído para a gente falar sobre o tema, tá? Não o acontecimento. Tão constrangedor, muitas vezes, né? Esse livro, ele trouxe tantas perspectivas diferentes para mim sobre a vida, que eu realmente senti um desejo muito grande de poder partilhar com você algumas impressões, alguns insights, que talvez não só te ajude a olhar para a vida de uma outra perspectiva, como também te desperte a curiosidade de ler o livro, que eu recomendo. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver foi um livro que eu comprei há muito tempo. Ele ficou na minha estante, sei lá por quanto tempo. Eu sei que, assim, daria para ter lido esse livro umas 3 ou 4 vezes. Porque, assim, tem bastante tempo mesmo. E eu não sei por que até agora eu ainda não tinha lido esse livro. Na verdade, eu cheguei a começar, mas não passei da página 10 ou 12, alguma coisa assim. E aí, quando eu resolvi começar a ler, foi assim, papum, eu li em 2 ou 3 semanas. É um livro muito fluido, muito leve, embora seja um tema tão, né, tão difícil, mas a doutora Ana Cláudia consegue trazer, assim, uma perspectiva que me surpreendeu muito. Assim, foi um dos livros que eu me lembre, talvez dos últimos 5, 6 anos que eu tenha lido, e que eu fui com uma expectativa assim, será que, poxa, morte, né, essa coisa toda. E, pá, assim, foi uma surpresa muito, muito grata. Vamos lá. Existem várias formas de abordar os temas que a doutora Ana Cláudia traz nesse livro. Eu poderia falar sobre diversas perspectivas diferentes, mas eu selecionei aqui 2 tópicos para a gente falar um pouquinho, para eu contar para você como é que foi a minha experiência com esse livro e as coisas que foram reviradas aqui dentro. Eu quero começar pela finitude da vida. Como que esse livro, que fala sobre cuidados paliativos, que fala sobre esse momento tão difícil que é o momento da morte, como que a gente pode tirar um excelente proveito do tema da morte para aplicar na vida. Para mim, o que importa agora, nesse vídeo, é trazer essa abordagem. Como que a morte pode ser uma mestra, pode ser uma grande professora, pode ser uma grande inspiração para a gente olhar para a nossa vida de uma outra forma. E o primeiro tema, o primeiro tópico, a primeira abordagem que eu quero fazer aqui é sobre a finitude da vida. A finitude da vida, essa perspectiva de que vai acabar um dia, é talvez a coisa mais incômoda. É incômodo pensar nisso. Eu mesma, não tem muito tempo, entrei assim numa fase da minha vida em que isso me trazia muita angústia. Pensar sobre o fim gera muita angústia. E é muito curioso porque quando a gente fica muito presa pensando no fim das coisas, a gente esquece do que está acontecendo no meio, entre o início e o fim.
O início já aconteceu, a gente não vai poder mudar, nós já estamos aqui. O fim, menos ainda. É uma grande surpresa, a gente não sabe exatamente quando. Mesmo quem está numa fase já, né, de reta final, não tem como precisar exatamente o dia, o momento, a gente tem sempre uma expectativa, né, mas não tem exatamente o dia, o momento exato em que a gente vai, né, desaparecer. Mas e esse meio? E esse meio? Uma coisa que eu fiquei me questionando, que mexeu muito, muito comigo e que me trouxe até alguns momentos de bastante angústia, foi o seguinte: se, independente do que eu faça, o fim é inevitável, qual a diferença então? Qual é a diferença? E é muito curioso porque a resposta está exatamente na própria reflexão. Sim, aí está a diferença. O que você vai fazer nesse período? Que lembranças você quer deixar? Que diferença você quer fazer? Como você quer experimentar esse caminho? Como que você quer sentir, compartilhar esse percurso entre o início e o fim? São as escolhas que fazemos diariamente nesse interim, sabe? Nesse lapso temporal que a gente não sabe de quanto tempo a gente está falando. Podem ser meses, podem ser 10, 15, 20, 50, 100 anos. O que a gente quer fazer? Que diferença a gente quer promover? A gente quer só cumprir tabela? Ok. A gente quer mudar o mundo? A gente quer revolucionar a nossa vida e talvez a vida de outras pessoas? A gente quer só tranquilidade? Ou a gente quer mesmo fazer uma bagunça? Na verdade, a finitude da vida nos lembra da importância de estarmos realmente vivos. E tem uma frase nesse livro que, assim, deu uma bagunçada, aquelas bagunçadas boas, que é uma frase que ela diz assim: esteja viva na hora que a morte chegar. E por que ela traz isso? E aí é um ponto de reflexão para a gente. O que é estar viva na hora em que a morte chegar? Quando a morte chegar? A gente poderia pensar assim, pô, mas é muito louco, mas é claro que eu vou estar viva. Porque a gente está associando estar vivo com estar respirando, né? Ou minimamente consciente. Mas ela quer dizer algo muito mais profundo. Estar viva é estar presente. Estar viva é estar para além de uma mera existência, em que a gente está ali cumprindo tabela, pagando conta, trabalhando e se distraindo. A gente se distrai muito. Talvez por isso mesmo falar do tema da morte é tão difícil, porque no fundo, quando a gente pensa na finitude da vida, isso nos leva a ter que confrontar uma verdade que é: eu estou tão distraída da minha própria vida que eu nunca me sentirei pronta para o fim dela. Porque eu vou ter sempre aquela sensação de que, não, mas eu ainda preciso fazer tal coisa, eu ainda preciso realizar tal coisa, eu ainda preciso isso e aquilo. E quando a gente pensa que vai acabar, gera uma ansiedade, gera uma angústia, gera até uma tristeza, um medo, um pavor. E aí a gente olha e fala assim, meu Deus, mas eu tenho tanta coisa ainda para fazer. E aí se passam mais 10 anos e você continua, mas eu ainda tenho tanta coisa para fazer. O que será então que a gente está fazendo que a gente ainda tem tanto a fazer? A gente não está fazendo nada do que a gente realmente gostaria. Será que é isso? Será que eu estou me ocupando de outras coisas que não eram exatamente o que eu gostaria de estar me ocupando, de estar fazendo? A finitude da vida nos lembra que o importante, o mais importante, é estar presente, é estar viva no caminho. E estar viva, estar presente no caminho, faz com que, e aí vamos entrar no segundo tópico, no segundo tema que eu queria trazer, que é
o arrependimento quando a gente está na reta final. A doutora Ana Cláudia, ela traz alguns pontos, que aí é de um outro livro, que é um livro de uma enfermeira norte-americana, que escreveu um livro chamado Antes de Partir. Nesse livro, ela traz os 5 maiores arrependimentos das pessoas que estão já naquele momento, né, da reta final. Eu não vou falar dos 5 arrependimentos aqui, quero destacar apenas o primeiro, o mais votado, o maior arrependimento de todos. Esse arrependimento, eu vou te falar, eu já pensei nisso. Isso já me incomodou. E eu me sinto muito grata de ter tido a oportunidade de ter contato com isso antes da reta final, né? Quando a gente está ali já com uma doença diagnosticada, uma doença que é terminal, que não tem cura, isso realmente gera parece que uma urgência maior, né? E se a gente pudesse entender que a gente não precisa chegar nesse nível para entender que existe uma urgência que precisa ser atendida? Foi isso que eu fiquei me imaginando. E aí, qual é o primeiro, o maior de todos os arrependimentos que essa enfermeira, eu agora não vou me lembrar o nome dela, mas o livro é Antes de Partir, que tudo isso foi relatado para ela, né, os pacientes que ela cuidou. As pessoas dizem que gostariam de ter priorizado mais as próprias escolhas, né, as próprias coisas que gostariam de ter feito, ao invés de ter escolhido para agradar os outros. Gente, isso é de uma profundidade, isso é de um negócio que, assim, saculeja. É para saculejar mesmo. O quanto que a gente está escolhendo para agradar os outros. E veja, quando a gente estiver numa reta final, a gente não vai ter já, né? A gente já não vai ter tanto tempo para poder fazer as escolhas. Embora sim, o que a doutora Ana Cláudia defende é que mesmo que sejam 3, 4, 5, 6 meses de vida, que sejam os melhores meses da vida da pessoa. Isso também é estar viva quando a morte chegar, que ela quer dizer. E todo o trabalho dela é para isso, é para lembrar que sempre existe algo ainda que pode ser feito por esses pacientes, por essas vidas, né? E essa reflexão do arrependimento, junto com a história da finitude da vida, nos leva a repensar muito do que nós estamos fazendo, ou seja, das escolhas que nós estamos tomando. Porque, veja, a vida não é feita de escolhas. Não é isso que a gente não só escuta isso, a gente sabe que é isso, a gente sente, porque a gente está vivendo. A vida é feita de escolhas, eu faço escolhas todos os dias, desde as escolhas mais triviais, simples, como as escolhas mais difíceis, mais desafiadoras, que podem, inclusive, mudar o rumo da nossa vida, não é isso? E aí você imagina você construir toda uma vida com base em escolhas que não eram suas verdadeiramente, mas que você estava olhando para fora e, a minha mãe espera de mim isso, então eu vou fazer isso. Meu pai espera isso de mim, né? Meu pai espera que eu faça direito, então eu vou fazer direito. A minha mãe quer que eu seja uma mulher, né, uma dona de casa, uma mãe assim tão boa e dedicada como ela também foi, então também vou ser. Os meus pais esperam que eu tenha uma carreira estável, que eu consiga ganhar dinheiro, construir um patrimônio, comprar minha casa própria. Então vamos lá, vamos fazer tudo isso, vamos casar, vamos ter filhos e ter a casa própria, o carro e preparar a viagem das férias e cuidar das crianças, cuidar da casa, do pet mas aí dentro, será que essas escolhas estão tão alinhadas assim com o que você gostaria de estar fazendo? E aí, a finitude da vida, a vida como algo que, né, vai sendo feita, vai sendo construída através das minhas escolhas, isso minimamente precisa me gerar alegria. Mas uma alegria consistente, constante, uma leveza, uma sensação de que se agora eu fechasse os meus olhos e assim, você só tem mais um dia de vida. Amanhã você vai desaparecer. E aí? E essa pergunta, ela não vai me gerar uma sensação de que, nossa,
quanto tempo que eu perdi fazendo um monte de coisas que, no fundo, não eram as coisas que eu queria ter feito. Duro, né? Mas se você consegue fechar os seus olhos, ouvir essa informação de que, ó, é só mais hoje. E aí? Tá tudo certo. O que deu tempo de fazer, eu fiz. O que não deu tempo, tá tudo certo. Mas a minha vida não foi um desperdício. Eu estive viva enquanto aqui eu existi. Gente, é sobre isso. Então, esse corpinho físico que a gente tem, claro, ele tem uma data de validade. Nosso espírito, né, eu acredito que ele é eterno. E o quanto que esse espírito e esse corpo estão integrados, vivendo em comunhão para a construção de um verdadeiro ser humano. É lindo isso, né? Por quê? Porque esse período, sabe, esse período de tempo aqui, entre o cheguei e o vou partir, esse período, que a gente não sabe de quanto tempo é exatamente, cada um tem, é exatamente o momento, vamos dizer assim, é o grande momento para que você, para que eu, possamos construir esse ser humano. E aí a doutora Ana Cláudia fala que muitas vezes quem está já na reta final só consegue viver essa experiência de realmente ser humano, de trazer essa grande obra para o mundo nesse períodozinho, às vezes de 2, 3, 4 meses que a pessoa tem. Mas são os 2, 3, 4 meses mais intensos, mais profundos, mais vivos daquela pessoa. Por isso que ela diz que nunca é tarde enquanto houver a vida acontecendo. Não importa se no início, se no meio, se no fim, estar viva é a chave. Eu vou ler um trecho da página 77. Esse trecho é exatamente para falar sobre a finitude da vida e esse poder que a gente tem nas mãos de se transformar. Como que saber que a vida vai finalizar um dia tem um potencial para transformar algo aí dentro de você? É só pela consciência da morte que nos apressamos em construir esse ser que deveríamos ser. É só pela consciência da morte, em outras palavras, a finitude da vida, que nos apressamos em construir esse ser que deveríamos ser. Não vamos esperar estar na reta final, diante do muro. Quando você ler o livro, você vai entender. Para a gente se apressar em construir esse ser que deveríamos ser. Se eu pudesse resumir esse livro em uma palavra ou uma frase, eu diria que esse livro é sobre amor. É sobre um grande amor, é uma grande história de amor que esse livro quer nos lembrar. A história de amor que a gente precisa cultivar com relação a nós mesmas. A tudo isso que integra esse ser tão complexo que somos. E quando pensamos na finitude da vida, magicamente, essa complexidade diminui muito. Ou pelo menos a experiência da complexidade parece que simplifica. Parece que é simples mesmo. É só viver, é estar viva. Porque no final das contas, a autora fala, o que você viveu é menos importante do que como você viveu e para que você viveu. Então, eu deixo essa reflexão para você, para que a partir de hoje, de alguma maneira, além de você ler o livro, você já comece a prestar mais atenção no como e no para que você está vivendo, ao invés de ficar muito presa só no que eu estou vivendo.
ela diz que lá no final isso não vai importar tanto, mas o como e o para que você viveu, isso vai fazer toda a diferença, inclusive para que você tenha muito menos arrependimentos, ou quem sabe não tenha arrependimento nenhum. E eu vou deixar mais uma frase desse livro para a gente encerrar. Tudo pode morrer, menos o amor. Só ele merece a imortalidade dentro de nós.